Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, vemos a liturgia da palavra neste dia 17 de dezembro, falar no livro do Gênesis de Judá. O texto começa dizendo que Jacó estava para morrer, então ele chama seus filhos e abençoa cada um. E aqui a liturgia traz a bênção que ele dá para Judá. Judá é colocado como aquele que vai estar à frente dos outros. Aquele que vai dominar toda a região. E também depois, Judá vai carregar sobre a sua descendência o reinado de Israel. É dele que vai nascer o rei Davi, aquele que vai conseguir unir todas as tribos de Israel. A gente sabe que o começo da monarquia não começa com Davi, começa com Saul, mas Saul também da família de Judá, né, da descendência de Judá, da mesma tribo, mas ele não segue aquilo como deveria. Então, Davi é aquele que vai organizar tudo, vai estruturar tudo. Então, nós percebemos que desde o começo, nós vemos o livro do Gênesis, aqui
o povo que estava sofrendo a seca vai para o Egito. Então aqui Jacó, depois é que lá falece, né, no Egito, e depois tem toda a história da salvação com Moisés. Mas aqui é o começo ainda das tribos, né, quando José do Egito leva toda a sua família, né, toda a sua descendência, seu pai e irmãos para o Egito. Então nós percebemos a mão de Deus que já vai escolhendo por onde vai fazer o seu caminho pelos povos. Nós percebemos Judá que nos primórdios já é escolhido, e depois nós percebemos quando o evangelista São Mateus faz a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus, nessa realidade terrena, é descendente de Davi. Então, Mateus se preocupa em percorrer cada um dos personagens bíblicos que fazem parte da tribo de Judá, para nos mostrar que Jesus realmente é aquele escolhido por Deus, é algo que não veio por acaso. A graça da salvação, a encarnação do Verbo, o messianismo esperado, é algo prometido por Deus há muito tempo. E nós, olhando essa realidade da genealogia de Jesus, percebemos Deus que percorre a história não de forma paralela. Não é um Deus que vem paralelo à história de um povo, mas um Deus que faz parte da história de um povo. Assim também é com a nossa história. Deus não faz caminho conosco de maneira paralela. A história da humanidade, mesmo secular, muitas vezes uma história que quer tirar Deus dessa realidade, mas Deus continua caminhando na nossa história. Deus continua conosco e Deus, mais uma vez, quer fazer história conosco quando celebramos o Santo Natal. É um Deus perto de nós. Um Deus que conhece a nossa história. A história da salvação, como eu disse, não é algo paralelo. Está entrelaçado à história da humanidade, a história de cada um de nós. Muitos querem fingir, quando falam da história, querem tirar isso. Tanto que é que nós marcamos o nosso tempo, a nossa dimensão histórica a partir de Jesus Cristo. Contamos a história como antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Podem não concordar, podem não gostar, podem fazer as críticas que forem, mas a realidade temporal, a realidade histórica é marcada por Jesus Cristo. Não foi invenção da igreja, não foi invenção de nenhum ser humano, mas o próprio Deus quis fazer história conosco. Por isso a importância da genealogia. Há tantos nomes. O que esses nomes querem mostrar, e a igreja coloca para nós neste dia 17, é dizer, olha, fazem parte de uma linhagem. Não de pessoas perfeitas, não de pessoas com uma vida totalmente santa, mas umas pessoas que se deixaram tocar pelo sagrado, se deixaram tocar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e seguiram. E hoje nós vemos a história de cada um marcada pela história do próprio Deus. É também assim a nossa história. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados, eu, você, cada um de nós, a olhar também a nossa história e saber que nós não viemos do nada.
Nós descendemos de uma família. De uma família não perfeita, com limitações, com pecados, talvez com um passado até meio tenebroso em muitas situações, mas é nessa família, nessa realidade, nessa descendência que o Senhor colocou a sua mão, que o sagrado se fez presente, e não podemos esquecer isso. E agradecer a Deus, porque nós pertencemos a uma família, pertencemos a uma descendência. Assim também como Jesus quis pertencer a uma família, a uma descendência, e fez história na nossa história. Jesus faz história na sua história também, meu irmão, minha irmã, na história da sua casa, da sua família. Não se esqueça de agradecer a família de onde você veio, independente de como foi, ou mesmo de como está. Agradeça, porque você faz parte disso. E peça que a graça de Deus possa tornar santa a sua descendência, como tornou também a descendência de Judá, até chegar na Virgem Maria, até chegar em São José. E queremos olhar também para São José, quando no finalzinho deste evangelho, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Deus não escolheu por acaso São José, como num jogo de criança, que se diz assim, uni unité, salame mingue, o escolhido foi você, e caiu em São José. Não. Não funciona assim com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Não é uma brincadeira ao reino de Deus. Deus escolheu São José porque ele tinha uma descendência vinda de Judá. Como eu disse, Deus vem agindo na história da humanidade desde a criação da humanidade. Mesmo muitas vezes sem a gente perceber. Por isso a importância de São José como pai adotivo de Jesus. A importância desse homem na história da salvação. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não criou você, meu irmão, minha irmã, por acaso. Você tem uma história, e a sua história, assim como também a história da Sagrada Família, a história do povo de Israel está intrincada com a graça, a mão de Deus. Assim também a sua história. A minha história, a nossa história está presente sempre no coração de Deus. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que estamos nos preparando para o Santo Natal a perceber. O Deus que eu sirvo, Ele fez história e faz história com a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.